Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 56. Bons estudos! O qual, que, quem, cujo. Você sabe do que eu estou falando? Pronomes relativos? Pronomes relativos. Esse é um dos assuntos da nossa teleaula. Nesta teleaula, você vai aprender mais sobre pronomes relativos e conectivos. Vai acompanhar a discussão sobre o papel da experiência e o da tecnologia na segurança de trabalho e ver como cada época tem seu estilo artístico próprio. Nossa teleaula está começando! O que deu em vocês? A gente foi ajudar o vizinho a trocar o pneu do carro. Ah, e pra trocar pneu do carro precisa de capacete. Segurança nunca é demais, Lígia. E depois, nós somos atrás em tudo quanto é tipo de equipamento de segurança. Faz parte da nossa pesquisa para continuar a história do Eduardo. O Eduardo, aquele cabeça dura que acha que equipamento de segurança só serve pra atrapalhar. Lembra do Eduardo? Eduardo é um soldador que não dá muita importância para a segurança no trabalho. E que quando arruma emprego numa fábrica de transformadores, tenta escapar da obrigação de usar o equipamento de segurança. E agora, como é que continua a história? Agora é fazer o Eduardo pegar no batente. Eduardo, agora é só pegar no batente, hein? Quando o supervisor Antônio chegar aqui, vai ficar contente de te ver todo equipado, né? Puxa, seu Vitor, eu tô me sentindo um astronauta aqui com essa roupa, viu? Um astronauta, mas que já leu o manual com as normas de segurança. Eu espero, né, Eduardo? É que, pra falar a verdade, eu não tive tempo de ler esse manual, não. Ah, não, assim não dá, Eduardo. Tem que ler o manual. Aqui no manual você encontra tudo que você precisa saber. Tanto no manual quanto no seu equipamento de segurança, tem muita coisa que a gente deve à tecnologia e à ciência. Olha, senhor Antônio, eu acho que o que funciona mesmo é a experiência. Eu acho que o senhor devia deixar fazer as coisas do meu jeito. A experiência é importante, mas a tecnologia e a ciência também são, viu, Eduardo? Você não acha? O que você acha mais importante para o seu trabalho? A tecnologia ou a experiência? A tecnologia é importante, mas não adianta ter tecnologia e não ter experiências, né? Da mesma forma, ter experiência e não ter o equipamento bom para se trabalhar, não dá muito certo também. Os dois são importantes. A experiência, porque com a experiência a gente produz bem mais e evita muito acidente. Sem dúvida, a tecnologia. A experiência. E você? O que acha? Eu acho que as duas coisas são importantes. E você, Vitor? O Eduardo tinha que ser mais cuidadoso para trabalhar na oficina de solda. Na oficina de solda o perigo é grande. O Eduardo tinha que ser muito cuidadoso para trabalhar na oficina de solda, onde o perigo é grande. O manual tem muitas instruções úteis. Instruções úteis são feitas para ajudar o trabalhador a ter mais proteção. O manual tem muitas instruções úteis que são feitas para ajudar o trabalhador a ter mais proteção. Por que o senhor fica rearranjando tudo que o senhor Vitor fala, hein? É que o Vitor gosta de colocar uma ideia em cada frase. Eu, por minha vez, gosto de colocar várias ideias numa frase única. Não fica mais fácil quando a gente usa o conectivo? É que ele não resiste a um conectivo e muito menos a um pronome relativo. Pronome relativo? Relativo ao quê? A um substantivo que apareceu antes na oração. Entendeu? Não. Olha, não entendi. Explica melhor essa história de conectivo e pronome relativo, Machado. É simples, Alencar. Conectivo, como o próprio nome diz, é o que liga, une, conecta. Mas liga o quê? Liga orações ou palavras. Não dá para entender porque você não explica direito. Não dá para entender. Primeira oração. Você não explica direito. Segunda oração. Conectivo, por quê? Não dá para entender por que você não explica direito. Viu? Mesmo sem entender, você usou um conectivo. Mas por que não é um pronome relativo? Os conectivos não são necessariamente pronomes relativos. Mas no caso da nossa história era. Quer dizer, eram palavras que estavam se referindo a um substantivo que apareceu antes na oração. Então vamos rever. O Eduardo tinha que ser mais cuidadoso para trabalhar na oficina de solda. Na oficina de solda o perigo é grande. O Eduardo tinha que ser mais cuidadoso para trabalhar na oficina de solda, onde o perigo é grande. Onde?
Pronome relativo que se refere a um lugar já mencionado antes. A oficina de solda. O manual tem muitas instruções úteis. Instruções úteis são feitas para ajudar o trabalhador a ter mais proteção. O manual tem muitas instruções úteis, que são feitas para ajudar o trabalhador a ter mais proteção. Que? Pronome relativo que se refere a coisa ou pessoa que já apareceu antes na oração. Se refere a instruções. Isso. Agora pode trabalhar, Eduardo. Ah, fala mais um pronome relativo como conectivo para eu adivinhar, vai? Só mais um que eu tô afiado. Só depois que você souber essa peça. Eu não gosto de começar um trabalho sem antes terminar outro. E ainda faltou falar mais sobre pronomes relativos para ver se eu entendi direito. Em vez de falar, o melhor mesmo é pensar bem. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Os pronomes relativos estão numa oração, mas se referem a um termo que apareceu antes em outra oração. O pronome que sempre se refere a uma coisa ou pessoa, como por exemplo em o chefe que estava aqui saiu. O que se refere a uma pessoa, chefe. O pronome relativo quem sempre se refere a uma pessoa já mencionada, como em vi a moça de quem você falou. O quem está se referindo à moça. Onde se refere a um lugar, como em esta é a empresa onde trabalho. Onde se refere à empresa. Também são pronomes relativos o ou a qual, que se refere a coisa ou pessoa. Cujo, que se refere a pessoa ou coisa. Quanto, que se refere a tudo. E como, que sempre se refere a um modo ou maneira, como em o modo como assobiava era engraçado. Eu não sei como é que foi acontecer isso logo comigo. É muito azar. Meu santo deve ter cochilado. Você tem que agradecer ao seu equipamento de segurança, rapaz. O qual lhe foi muito útil, Eduardo. Não vou nem usar o pronome relativo. Vou dizer 2 vezes mesmo para afirmar. Meu equipamento de segurança merece agradecimento. Meu equipamento de segurança foi muito útil. O manual de que o Antônio lhe falou deve ser lido. O Antônio falou de um manual. O manual deve ser lido. Muito útil. Ah, Machado, tenha dó. Depois de ficar fazendo todo mundo usar pronome relativo para unir as orações, agora você tira os pronomes e divide tudo de novo? É para te deixar nervosinho. E para mostrar que tanto a gente pode usar o pronome relativo para representar um termo anterior e ligar orações, como a gente pode deixar de usar e dividir as orações. É, mas tem uma coisinha. Você fez o Antônio dizer o manual de que o Vitor falou. O que está fazendo a preposição de aí junto do pronome relativo? A preposição está aí porque o verbo falar exige. Falar de alguma coisa. Ah, não. Agora você entortou, Machado. Porque o Antônio podia simplesmente ter dito o manual que o Vitor falou, que dava tudo certo. É, tá certo. O Antônio podia ter dito a mesma coisa sem usar a preposição, que a gente ia entender do mesmo jeito. Podia sim, mas aí ele está usando um tom coloquial de todo dia. Eu quis dar uma atmosfera mais formal e fiz o Antônio usar a preposição como manda a norma culta. Ah, quer dizer então que é uma questão de estilo? Estilo, seu Antônio. O senhor tem estilo. É, Eduardo, mas não é todo mundo que gosta, não. Alguns me acham ultrapassado, já me chamaram até de barroco. Barroco? O que estão querendo dizer quando te chamam de barroco? Estão querendo dizer que eu pareço ser representante de um estilo predominante nos séculos 17 e 18, quando havia uma preocupação enorme com a forma e os ornamentos. Mas o que chamam de barroco não é aquele tipo de arquitetura que existe nas cidades históricas de Minas Gerais e nas construções coloniais de Salvador, por exemplo? Também. Barroco é um estilo de época, uma época em que o homem estava preocupado com a união do corpo e do espírito. Eu sei.
Barroco é um estilo que pode ser encontrado na arquitetura, na escultura, na pintura e na literatura daqueles séculos que se seguiram ao descobrimento do Brasil. Já entendi. Quando te chamam de barroco, querem dizer que você é filho de uma época que já não existe mais. Exatamente. Os tempos mudam. E isso é tão marcante nas artes. Eu reparo bem nisso quando vejo os diferentes estilos na literatura. A literatura é fiel a cada época, que tem suas preocupações, sua história, tem seu estilo próprio. Claro, depois do Barroco já teve o neoclassicismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o modernismo. Até chegar à época atual, que já foi rotulada de pós-moderno. Mas esse bando de rótulos me confunde bastante. Alencar, mas você tem que entender que a arte de cada época deve querer dizer alguma coisa para os filhos dessa época. E os filhos de cada época estão influenciados pelos acontecimentos históricos e pelas preocupações filosóficas, científicas e políticas de cada século. E você vai encontrar um esquema dos acontecimentos históricos e das preocupações que se traduziram em estilos de cada época nos últimos séculos aí no seu livro. Mas o que me assusta bastante nessa história é cada estilo de cada época. Como é que quando eu leio um livro, vejo uma obra de arte, ou assisto uma peça de teatro escrita há muito tempo atrás, eu ainda acho que estão dizendo alguma coisa? Lea Carmagnani, professora de literatura brasileira. Lea, como é que uma obra escrita em outra época, ela pode dizer alguma coisa para o leitor de hoje? Eu entendo que literatura é a representação de uma realidade segundo a visão estética do autor. Ocupa o centro da obra literária ficção o homem. O homem que, através dos tempos, tem tido uma concepção de mundo de acordo com de acordo com os acontecimentos sociais, políticos, econômicos, culturais da sua época. Então, esse homem é que vai caracterizar uma época literária, caracterizar um período literário. Ora, dando a um jovem uma obra do passado, é permitir que esse jovem, através da leitura, além de ele se enriquecer culturalmente, ele possa ter a oportunidade, acima de tudo, de conhecer esse homem, de encontrar-se com a realidade desse homem, refletir sobre, inclusive de se conhecer a si mesmo. De modo que, como a literatura, a ficção se dirige para o homem, eu não vejo impedimento algum que uma obra do passado seja lida hoje. Entendeu, Alencar? Claro que entendi, mas vou querer revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os pronomes relativos são palavras que se referem a um termo de outra oração e que funcionam como conectivos ligando várias orações. Acompanhou a discussão sobre a importância da experiência e da tecnologia na segurança do trabalho. Viu que cada época tem um estilo artístico próprio, que tem a ver com as preocupações filosóficas e a história de seu tempo. E que a arte de qualquer época tem muito a nos dizer. Se você quer saber como termina a minha história, não perca a próxima teleaula. E não esqueça de fazer os exercícios do seu livro. Bons estudos e até.